15. A exposição nesta manhã será dos versos 22 até o verso de número 27. Êxodo 15, versos 22 a 27. Escute com atenção o que diz a palavra do nosso Deus. Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara. Todavia, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso, chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenança, e ali os provou. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de águas e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Amém. Podem se assentar, irmãos. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nosso amado, nosso bendito Deus, a Tua palavra está aberta, a Tua palavra será exposta, Senhor. Rogo a Ti, ó Deus, que o Senhor me dê graça na exposição desta breve porção, que o Teu povo possa ser instruído, edificado à luz da Tua palavra. Dá-me graça, vigor espiritual para proclamar a Tua verdade, também vigor físico, Senhor, é o que Te peço. Em nome do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Ficar com sede é algo que certamente todos aqui já experimentaram, né? Tem momentos em que estamos com muita sede. Sobretudo vocês, não é, que trabalham muito no campo, debaixo de um sol escaldante, certamente há ocasiões em que a sede bate. E eu acredito que já experimentaram algum momento em que procuraram água em sua garrafa e não encontraram água. Então, a sede começou a apertar, começou a bater algum tipo de agonia e você precisava tomar água de alguma forma. E então, quando você encontra algum tipo de água exposta para você à vontade, geralmente nós não tomamos de golinho, mas damos um golão profundo, tomando o máximo de água possível para saciar a nossa sede. A sede é algo real e todos nós já experimentamos em maior ou menor grau. Obviamente que, à medida que passamos mais tempo sem tomar água, mais necessário se faz a água para nós e isso fica evidente, não é? Nós sentimos isso no nosso próprio corpo. Por vezes nós enfrentamos momentos muito curtos sem tomar água, mas ainda assim bate uma sede imensa. Eu nunca tive a necessidade ou nunca passei por uma dificuldade tão grande a ponto de não ter água à minha disposição. Já passei algum tempo sem água. Já fiquei com uma sede que parece que a garganta está rasgando de tão seca. Mas eu nunca passei 1 ou 2 dias sem água, ou sem aquilo que era necessário para a minha própria necessidade. Recordo-me numa das conversas com o presbítero Tiago, falando sobre questões relacionadas à comida, né? Então eu falei assim: presbítero, eu estou com fome. Ele: rapaz, você não está com fome, você está com espaço na barriga. Aí ele definiu então para mim o que seria fome. Ele disse assim: fome é passar 2 dias no meio do mato, sem comer e tomando água da planta. Aí eu, puxa, atualizei a minha definição do que é ter fome e ficar com sede. Mas veja, ter água da planta, ou algo para beber que pode saciar a nossa sede, já é algo que pode mitigar ali aquela nossa angústia, aquela nossa necessidade por água, para nutrir o nosso corpo. Contudo, irmãos, essa não é a realidade experimentada pelo povo do Senhor no texto que nós acabamos de ler. Nós vimos como o Senhor Deus, em sua soberania e graça, conduziu o seu povo, livrando-os das mãos dos seus inimigos.
Vimos como Deus, com poder e toda a glória, manifestou a sua ira contra o Egito e manifestou também o seu grande amor para com o seu povo. O Senhor libertou o seu povo por meio das águas. O seu povo passou a pés enxutos por meio das águas que foram usadas por Deus gloriosamente para destruir aqueles que eram os seus inimigos e que também eram inimigos do seu próprio povo. Vimos então que essa libertação gloriosa, ela é expressa em louvores a Deus. Não somente os salmos entoam e falam acerca deste grande evento da redenção. O Salmo de Moisés, como vimos na exposição última do Cântico de Moisés, eles vão louvar ao Senhor, em razão do fato de o Senhor Deus ter destruído os seus inimigos. Faraó, seu exército, seus cavalos e seus cavalarianos. O Senhor Deus revelou a sua majestade. Faraó e seu exército não eram nada, foram destruídos. O povo, então, em resposta a este ato de redenção, tinha de louvar ao Senhor. É a resposta mais apropriada ao ato de salvação. É um cântico de louvor, é exaltar o nome do Senhor Deus em louvor. Então, o povo estava alegre ali, louvando a Deus, junto ao Mar Vermelho. Mas, tendo eles sido resgatados do cativeiro no qual se encontravam, e tendo eles vencido, graças a Deus, os seus inimigos, ainda assim, a caminhada e peregrinação deles não havia acabado. Na realidade, tendo eles sido resgatados por Deus, salvos da condição miserável na qual se encontravam, agora eles precisavam peregrinar. Não acabou ali. E veja, irmãos, como mencionei em outras ocasiões, o ato de redenção do povo do Senhor, ali, do cativeiro egípcio, aponta, dramatiza aquilo que nós também experimentamos. Aponta para a nossa redenção. O fato de eles terem sido arrancados do cativeiro egípcio aponta para o fato de que nós, salvos em Cristo, fomos retirados do cativeiro do pecado. Fomos salvos da condenação. Fomos redimidos. Fomos justificados por Deus, assim como o povo fora pela fé no Messias prometido. Mas, como nós sabemos, irmãos, a nossa vida não para aí. Uma vez justificados por Deus, nós então passamos a não ser mais justificados continuamente, porque a justificação é um ato, não uma obra contínua, mas nós passamos a experimentar aquilo que nós chamamos de obra da santificação. E era exatamente isso que o povo do Senhor precisava. Tal qual nós. O povo do Senhor precisava ser santificado em sua peregrinação, tendo sido eles resgatados da condenação, do juízo, assim como nós o fomos do juízo, e uma vez salvos, uma vez justificados, agora nós caminharemos nossa caminhada rumo a Canaã, como o povo do Senhor, numa vida de santidade, sendo também santificados e aperfeiçoados por Deus. Quando nós olhamos para o texto, irmãos, nós veremos essa realidade. Nós veremos como o Senhor ele vai se utilizar de uma ocasião de grande dificuldade do povo para santificar este povo. E também para revelar aquilo que estava no coração do seu povo, que mostra ainda mais a necessidade desse povo ser santo. Olhamos para o texto e a palavra do Senhor nos diz assim, verso de número 22. Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Interessante, irmãos. O texto nos diz que, anteriormente, esse povo estava ali louvando ao Senhor. E é como se eles estivessem satisfeitos com aquela parada ali. Vamos louvar ao Senhor. Está tudo muito bem aqui. Contudo, Moisés, servo de Deus, ele tem de seguir fazendo aquilo que ele fora chamado para fazer.
O Senhor havia prometido que o seu povo haveria de passar pelo deserto e teria de ir para o deserto, inclusive para adorá-lo, e que esse povo haveria de chegar a Canaã, a terra prometida, a terra que foi prometida a Abraão, Isaque e Jacó. Moisés, então, não poderia, como servo do Senhor, parar àquela altura do campeonato. Moisés teria de seguir em frente. E é exatamente isto que Moisés, como servo do Senhor, pastor do rebanho de Deus, fez. Ele vai convidar o povo. Ou melhor dizendo, irmãos, ele vai tentar, através de insistência, fazer com que o povo saia dali. É como se Moisés fizesse basicamente o que Faraó teve de fazer com o povo. Depois do Senhor manifestar toda a sua ira contra o Egito, Faraó expulsou o povo do Egito. Ele não suportava mais. Ele teve de forçar o povo a sair. Por quê? Porque a grande ira de Deus estava caindo sobre ele e sobre o seu reino. Aqui, algo semelhante acontece, mas é para que o povo saia das margens do rio ou do Mar Vermelho e partam para o deserto. O texto nos sugere, irmãos, quando diz, fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho, é que Moisés teve de fazer com que o povo saísse de lá, mas o povo não queria sair. O povo estava resistente a sair daquela condição na qual eles se encontravam, uma posição de vitória, de aparente tranquilidade e conforto. Moisés teve de fazer e instigar o seu povo a que saíssem de lá e fossem para onde? E realmente, irmãos, parece-nos compreensível, por vezes, quando olhamos para isto, porque ele fez com que o povo saísse daquele lugar, diante do mar, para ir para o deserto. Para ir para um lugar realmente difícil. Para ir para um lugar onde as coisas realmente, de forma nenhuma, haveriam de ser fáceis. Mas foi isso que Moisés fez. Fez Moisés partir a Israel, todo o povo do Senhor, do Mar Vermelho, e saíram de lá para o deserto de Sur. Um lugar que realmente não oferecia as coisas mais básicas ou necessárias para o povo. Um lugar onde era um clima semiárido, onde não havia a vegetação suficiente para suprir as necessidades do povo. Muito menos de mais de 2 milhões de pessoas. Entre homens, mulheres e crianças. Além dos animais que estavam com eles. Que haveriam, então, de peregrinar junto ao povo do Senhor. Eles foram levados, então, para um lugar realmente de grande escassez, para as coisas mais básicas na vida. E o texto nos diz, irmãos, inclusive, que eles caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. A necessidade mais básica que nós temos. Então perceba, irmãos, que o Senhor está fazendo aqui com o seu povo. O Senhor está, por meio do seu servo Moisés, conduzindo o seu povo para o deserto, e o Senhor tem ali os seus propósitos. Veremos que, além do Senhor conduzir o seu povo pelo deserto, seria um meio para que eles chegassem a Canaã celestial, mas também seria um lugar para que o povo do Senhor pudesse ser aperfeiçoado por Deus. Meus irmãos, nós geralmente ficamos assombrados quando consideramos a possibilidade de passarmos por algum tipo de problema ou dificuldade em nossa vida, e a última coisa que nós queremos são problemas e dificuldades em nossa própria caminhada. Gostaríamos de ficar apenas num canto, à beira-mar, louvando e cantando louvores ao Senhor. Seria a coisa mais confortável. É o que nós gostaríamos de ficar fazendo. Num lugar onde há paz, inimigos destruídos, louvor e comunhão, junto a meus amados irmãos em Cristo. Mas a vida cristã, a caminhada com o Senhor, neste mundo, até o dia em que nós haveremos de encontrar o nosso Senhor na glória, é recheado de desertos. E quem nos conduz ao deserto?
geralmente aqueles envolvidos com algum tipo de teologia da prosperidade, ou pessoas envolvidas com igrejas que propagam um tipo de teologia que eu acabei de mencionar, da prosperidade, da vitória, nunca jamais conceberão o deserto como algo apropriado e bom. Eles vão dizer, inclusive, que muitas vezes passamos pelo deserto e é Satanás que está nos levando até lá. É por causa do inimigo das nossas almas. Contudo, irmãos, quando nós olhamos para a Escritura, nós vemos que é o Senhor Deus quem faz isso. É o Senhor Deus por meio de Moisés aqui. É o Senhor Deus em sua soberania. É o Senhor Deus em sua majestade. E nós devemos entender, irmãos, que se chegamos ao deserto, em nossa peregrinação a Canaã celestial, nós o chegamos porque o Senhor Deus quis. Ele é soberano sobre nossas vidas. E nós não podemos fugir dessa realidade. Mas veja, irmãos, é Deus quem faz isso. E se é Deus quem faz isso, como deveríamos reagir? Compreendendo que é Deus quem faz, compreendendo que é Deus quem nos conduz, compreendendo que é a vontade do Senhor, isso deveria nos conduzir à satisfação. Isso deveria nos levar à alegria, apesar das dificuldades. Isso deveria nos levar a confiarmos no Senhor, apesar de todo o problema que estiver diante dos nossos próprios olhos. Deveríamos, sem resistência, atender à vontade de Deus manifesta em sua providência. Deveríamos ir confiando no Senhor, apesar de estarmos conscientes de que problemas grandes podemos encontrar na nossa peregrinação. O povo do Senhor foi levado por Moisés, ou poderíamos dizer, pelo próprio Deus, do Mar Vermelho para caminharem no deserto. E o texto nos diz, verso 22 ainda, caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Meu irmão, 3 dias não acharam água. A gente não consegue passar pouco tempo, irmãos, sem tomar água. Por vezes eu estou aqui pregando, geralmente resisto à ideia de tomar água enquanto estou pregando, mas muitas vezes a boca está seca e a garganta seca, porque há necessidade de água. Enquanto estou pregando aqui, eu já vi vários levantando uma garrafa ou um copo e tomando a sua água, porque em pouco tempo nós precisamos da água para nutrir o nosso corpo e como nós necessitamos de água. Agora imagine você num deserto, num sol escaldante, calor imenso e você com sede. Mas não somente você com sede, sua esposa com sede. Mas não somente sua esposa com sede, seus muitos filhos com sede. Mas não somente seus muitos filhos, seus animais com sede. Estavam, irmãos, todos padecendo de algo que era real. Havia uma necessidade real. Ninguém pode negar isto. E note, irmãos, que ironia. O Senhor Deus os tirou de diante de um mar cheio de água. E agora está o povo no lugar onde eles não conseguem encontrar um pingo sequer de água. Perceba então que o Senhor conduziu o seu povo para uma realidade realmente angustiante, para um lugar de grande dificuldade. E isso seria então o meio através do qual o Senhor não somente estaria ali santificando o seu povo, mas também estaria ali provando aquilo que estava no coração do seu povo. Meus irmãos, a dificuldade que o Senhor colocará o povo aqui a experimentar é o meio de Deus para que esse povo possa ser mais parecido com Ele. É assim com a gente, irmãos. O nosso Deus nos conduz a momentos de grandes problemas, a momentos de grande aflição, a momentos de grandes privações, muitas vezes até mesmo daquilo que nós mais precisamos aparentemente, para que nós possamos ser tratados, para que nós possamos ser purificados.
para que a nossa alma possa ser santificada, para que possamos ser como Ele é. E o Deus a que nós servimos e que nos conduz em todo o tempo é um Deus que é santo. Mas notem então, eles chegaram a este lugar, 3 dias procuram água e não conseguem encontrar, mas então o versículo 23, nos diz algo mais. Afinal, chegaram a Mara. Todavia, não puderam beber as águas de Mara. Por quê? Porque eram amargas, por isso chamou-se-lhe Mara. Então ele está nos falando aqui que aquele lugar que eles chegaram passou a ser chamado de Mara, por que razão? Porque eles tiveram uma experiência ali. Qual a experiência deles? Eles chegaram a esse lugar e viram então um lugar com água. Contudo, aquele lugar para onde eles correram, provavelmente, para tomar aquela água, ao se depararem com isso, e provavelmente com muita sede, terem dado um gole imenso, talvez, se depararam com a água amarga. Mara significa isso. Amargo. Esse é o significado. Então eles se depararam com essa realidade aqui. Imagina a expectativa deles, irmãos. 3 dias sem tomar água. Olham um lugar com água. Isso cria uma expectativa imensa. Agora sim. Aquilo que nós mais precisamos foi encontrado. Aquilo que nós mais queremos agora será alcançado. Aquilo que meu filho precisa, aquilo que minha esposa precisa, aquilo que eu preciso, aquilo que meus animais precisam, será agora satisfeito. Então correm provavelmente, ansiosamente, para aquelas águas e encontram a água amarga, inapropriada para ser bebida. Provavelmente não era somente amarga, era uma água que não era, como nós usamos ou falamos, uma água potável. Uma água que seja correta, pronta, que esteja adequada para que nós bebamos sem qualquer tipo de prejuízo físico para nós. Então, irmãos, eles chegam lá e certamente isso gera algum tipo de frustração neles. Isso desmancha as expectativas deles. Isso faz com que, provavelmente, ficassem ainda, como veremos, certamente, na verdade, mas desesperados. Não encontram aquilo que realmente era necessário para satisfazer a necessidade deles. Semelhantemente, irmãos, a esse povo, somos nós, como acabei de mencionar. Nós passamos por aflições. Muitas vezes, então, algo se evidencia diante dos nossos olhos. Parece ser aquilo que haverá de nos livrar, parece ser aquilo que haverá de nos dar, então, uma libertação daquela condição difícil na qual nós nos encontramos, mas acabamos sendo frustrados. Chegamos até lá e aquilo ali que nós depositamos algum tipo de esperança ou confiança que haveria de nos dar algum tipo de conforto e de saciar a nossa necessidade, na realidade nos frustra. Então nós nos vemos numa condição realmente difícil. Não tínhamos algo então surge como a solução, mas quando na realidade, ao chegarmos lá, ao usarmos aquilo, chegamos a constatar um fato que é incontestável. Aquilo não vai resolver o nosso problema. Não há solução. Há frustração, há tristeza, há desânimo, mas além disso, irmãos, mais coisas podem ser reveladas. Mais do que águas amargas encontradas em Mara. Aquilo haverá de ser usado por Deus para revelar o amargo coração do povo dele, que precisava ser santificado. João Calvino, ele vai dizer, o Senhor poderia ter dado água doce para eles no início da peregrinação, mas deu a eles águas amargas, para que o coração amargo deles pudesse ser revelado.
águas amargas para um coração amargo ser revelado. O Senhor, irmãos, Ele nos santifica sim por meio das aflições, mas Ele também, nas aflições e nas provações que Ele nos dá em nossa peregrinação, Ele quer revelar o que está no teu íntimo. Ele quer revelar aquilo que está nas profundezas do seu coração, do meu coração. E o que o Senhor, Deus, então, muitas vezes pode encontrar, irmãos, quando Ele nos prova. O Senhor pode encontrar em nós pecado. E em geral, irmãos, é o que o Senhor encontra. Em nossas aflições, sobretudo, que parece ser um dos meios mais adequados e mais usados por Deus para realmente verificar o que nós temos e qual o real estado da nossa alma, que muitas vezes não é revelado quando as coisas estão tranquilas. E por vezes é necessário, então, que algum tipo de agitação aconteça para que a sujeira que está no fundo, ela possa subir e nós possamos, então, identificar que há realmente um problema. Aquilo que está aparentemente bom se manifesta com problemas. É isso que veremos aqui, irmãos. E é exatamente isto que acontece. O que acontece com o povo? O verso de número 24 nos diz: e o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber. Olha, irmãos, primeira vez que essa palavra aparece aqui na Escritura. O povo murmurou. O povo reclamou. O povo choramingou como criança contra Moisés. Aqui, irmãos, começamos a perceber como o Senhor Deus, Ele realmente faz com que o nosso coração se manifeste em muitos momentos da nossa peregrinação. O texto que nós lemos, irmãos, em Deuteronômio capítulo 8, inclusive fala isso. Olha o que diz lá. Volte comigo para o que lemos na revelação da vontade de Deus, Deuteronômio capítulo de número 8. O texto nos diz assim, a partir do versículo 1. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto estes 40 anos. Para quê? Para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Para saber o que, irmãos? Para saber o que estava no teu coração, para saber se guardarias os seus mandamentos. Então perceba que o Senhor Deus usou isso sim com este propósito também, para que aquilo que há de mal no coração deles pudesse ser revelado, para então poder ser tratado. Para que pudesse então ser tratado. Mas ali, irmãos, como nós vimos, ali é revelado um pecado. O pecado da murmuração. Além do pecado da amnésia, que é impressionante na vida deles. Aquele povo havia há pouco tempo, há poucos dias, contemplado a manifestação de Deus na destruição de seus inimigos. De um Deus que fez maravilhas. De um Deus que fez prodígios impressionantes. De um Deus que, através das águas, fez coisas realmente impressionantes. E eles sabiam que o Senhor Deus é aquele que tem poder para fazer muitas coisas. O Deus que estava privando ele das águas era o Deus que poderia transformar aquelas águas inapropriadas em águas apropriadas para serem bebidas. E durante vários momentos o Senhor Deus usou as águas. O Senhor Deus, em sua providência, retirou Moisés das águas. Aquele que vem das águas. O Senhor, em sua providência, irmãos, estava punindo o Egito em suas pragas e transformou o rio Nilo em águas inapropriadas para serem bebidas. De um Deus que governa aquilo.
O Senhor Deus, em sua majestade, fez com que as águas estivessem em suas mãos e fossem usadas para destruir os seus inimigos. E ele esmagou os seus inimigos usando as águas. E enquanto esmagava os seus inimigos, salvava aquele mesmo povo que 3 dias depois murmurava e não se recordava dos atos poderosos de Deus. O povo sofria, então, de uma amnésia impressionante. Assim, irmãos, é conosco, na nossa caminhada também. Nós, semelhantemente ao povo, rapidamente nos esquecemos de Deus e dos seus atos grandiosos em nosso favor. Escutamos domingo após domingo, acerca das obras do nosso Deus, acerca de quem é o nosso Deus, acerca do fato de que Ele é poderoso e que Ele nos dá livramento, que Ele nos abençoa, que Ele nos sustenta, que Ele nos guia. Mas na segunda-feira, quando o menor problema surge diante dos nossos olhos, nós nos esquecemos. Amnésia impressionante nós temos. E então, o nosso esquecimento de Deus, do seu poder, das suas maravilhas, faz também com que nós acabemos agindo, revelando um outro problema além da amnésia. Faz com que nós comecemos a reclamar, a murmurar. Revela o nosso coração, irmãos, descontente. O povo reclama com Moisés. Mas ali, irmãos, o povo estava indo além daquilo. O povo estava reclamando com Deus. O povo não estava descontente com Moisés ou simplesmente com a falta de água. O povo estava descontente com o próprio Deus, que em sua providência estava conduzindo eles àquele lugar. O povo estava, então, pecando não somente contra Moisés, o povo estava pecando contra Deus. E o povo estava, então, negligenciando um meio indispensável que deveriam se utilizar, que será apropriadamente utilizado pelo próprio Moisés. Que não é somente um meio e uma forma para livrá-los da condição. Moisés vai fazer isso. Mas também um remédio para o descontentamento. Mas ali, irmãos, estava o povo murmurando. Havia reclamação. O que eles diziam? E o povo murmurou contra Moisés, dizendo que haveremos de beber. E então, irmãos, nós encontramos aqui aquilo que é reprovado pela própria lei do nosso Deus. Nós vimos hoje, nas perguntas 80 e 81 do breve catecismo. O mandamento, então, nos diz que nós não devemos cobiçar. E este mandamento, então, exige algumas coisas de nós e proíbe outras. Entre aquilo que é exigido de nós está, irmãos, um pleno contentamento com a nossa condição. Mas o que é, então, proibido? E a palavra, então, nos proíbe de todo o descontentamento com a nossa condição. Não importa em que condição estejamos. Não importa se é um problema imenso ou não. O pecado do descontentamento é algo que é evidenciado em nossas vidas e o Senhor sempre tratará aquilo como um pecado se nós revelarmos insatisfação com a sua providência murmurando. A murmuração é revelada em palavras que revelam um coração realmente insatisfeito com a vontade do Senhor. É aqui que o povo está fazendo, exatamente assim. E veja, como diz um puritano chamado Thomas Watson, ele vai tratar sobre a arte do contentamento piedoso, num dos seus livros. E veja, irmãos, esse tema da murmuração ou descontentamento é um tema tratado abundantemente na Escritura, e nós veremos aqui outras ocasiões de murmuração, sobre as quais falaremos sobre outros aspectos do pecado da murmuração e descontentamento. Mas nós podemos pensar um pouco à luz da ajuda desse homem, e ele vai nos dizer o seguinte. Ele vai falar sobre o que o contentamento exclui. A satisfação com Deus, a satisfação com a sua provisão.
E o que é que o contentamento exclui? Ele diz, o contentamento exclui uma murmuração irritante. A murmuração é a filha do descontentamento. O salmista diz, lamento na minha queixa e não murmuro na minha queixa, como diz o Salmo 55, verso 2. Murmurar não é melhor do que resmungar no coração. É uma revolta contra Deus. Quando o mar está agitado e inquieto, ele não lança de si outra coisa senão espuma. Assim também, quando o coração está descontente, ele lança de si a espuma da murmuração, da raiva e da impaciência. A murmuração nada mais é do que a escória que brota de um coração descontente. Então note, a murmuração é algo que brota da escória de um coração descontente. Era um coração descontente, então, que estava sendo revelado ali na condição daquele povo. O povo estava revelando que estava insatisfeito com o próprio Senhor, com o modo que o próprio Deus estava conduzindo eles àquela altura. Isso então revela, irmãos, como aquele povo precisava verdadeiramente ser santificado. Como aquele povo precisava ser tratado por Deus. Como aquele povo verdadeiramente precisava passar pelo teste. Como aquele povo precisava realmente ser provado. Assim como nós precisamos ser provados, irmãos, em nossa própria caminhada. E em muitas vezes, o nosso coração se revela, sempre se revelará, confiando no Senhor ou não. E eu não sei qual o modo que você lida com isso. Eu não sei se você percebe a miséria do seu coração nesses momentos ou não. Mas eu espero que você esteja pronto para, na ocasião em que a aflição vier e o mal surgir, que você esteja pronto para discernir e perceber o problema real que há. E que você possa, então, procurar, de algum modo, tratar. Ou Deus, então, vai tratar esse problema em você. O mesmo puritano, ele vai nos apresentar, irmãos, um teste para o cristão descontente. E eu vou ler aqui uma seção um pouco maior. Ele nos diz assim: aqui está uma repreensão justa aos que estão descontentes com a sua condição. Essa doença é quase epidêmica. Alguns que não estão contentes com a vocação que Deus os colocou, querem avançar para uma posição mais elevada, querem ir do arado para o trono. Como a aranha de Provérbios, desejam estar nos palácios dos reis. Outros desejam ir da loja para o púlpito, desejam estar no templo da honra, antes de estarem no templo da virtude. São como os macacos que mostram sua vergonha quando escalam as árvores. Não basta que Deus tenha concedido dons aos homens para edificarem seus semelhantes em particular, que os tenha enriquecido com muitas misericórdias, mas ainda procuram o sacerdócio? O que é isso, senão o descontentamento resultante do orgulho? Esses se ressentem secretamente contra a sabedoria de Deus, por ele não haver lhes colocado em uma posição mais elevada. Cada homem queixa-se de que as suas condições não são melhores, embora raramente se queixe de que o seu coração não seja melhor. Esse ponto é importante. Veja, cada homem queixa-se de que as suas condições não são melhores, embora raramente se queixe de que o seu coração não seja melhor. Um homem deseja esse tipo de vida e o outro deseja aquele outro. Alguém pensa que a vida no campo é melhor e outro pensa que a vida na cidade é melhor. O soldado pensa que é melhor ser um comerciante e o comerciante considera que é melhor ser um soldado. Os homens desejam ser tudo, menos o que Deus deseja que eles sejam. Mas por que nenhum homem está contente? Porque poucos cristãos aprenderam a lição de Paulo.
lá em Colossenses capítulo 4, Filipenses capítulo 4. E assim, nem os pobres, nem os ricos sabem estar contentes. Eles podem aprender tudo, exceto isso. Se os homens são pobres, eles aprendem a ter inveja e a demonizar aqueles que estão acima deles. Seus olhos chegam a doer quando contemplam a prosperidade de outra pessoa. Quando a candeia de Deus brilha sobre o tabernáculo do seu próximo, essa luz os ofende. Mesmo em meio à pobreza, os homens podem ter abundância, mas de inveja e de malícia. Um olho invejoso é um olho maligno. Eles aprendem a ser contenciosos e ainda se queixam como se Deus os tivesse tratado de maneira injusta. Vez após vez, eles falam sobre suas necessidades e de que carecem deste ou daquele conforto, enquanto, na verdade, o que eles mais necessitam é de um espírito contente. Eles estão muito contentes com o seu pecado, contudo, não estão contentes com a sua condição. Se os homens são ricos, eles aprendem a ser cobiçosos e se tornam insaciavelmente sedentos pelo mundo, mesmo que precisem usar meios injustos para satisfazer a sua sede. A sua mão direita está cheia de subornos, como o salmista expressa no Salmo 26, que nós cantamos, verso 10. Ponha uma boa causa em um prato da balança e uma barra de ouro na outra, o ouro será mais pesado. Salomão nos diz que existem outras coisas que existem 4 coisas que nunca dizem basta. Lá em Provérbios capítulo 30, verso 15. Posso acrescentar uma quinta, o coração de um homem cobiçoso. Assim, vemos que nem os pobres, nem os ricos aprenderam a estar contentes. Desde a criação do mundo, jamais esse pecado de descontentamento, ou melhor, de ira, foi mais predominante do que em nosso tempo. Nunca Deus foi tão desonrado. Dificilmente podemos falar com alguém sem que a paixão da sua língua denuncie o descontentamento do seu coração. Todos alardeiam o seu descontentamento. E quanto a isso, até a língua gaguejante fala com liberdade e fluência. Se não tivermos o que desejamos, Deus não será visto com bons olhos por nós. Estamos doentes de descontentamento. Quando Deus não perdoou o povo de Israel pelos seus desejos pecaminosos, então lhes enviou codornizes em lugar de maná. Acabe, embora fosse um rei, não conseguia pensar que suas terras fossem suficientes para ele, mas ficou triste e descontente, porque não tinha a vinha de Nabote. Jonas, embora fosse um bom homem e um profeta, ainda assim desejou a morte por causa de uma aboboreira e porque Deus feriu sua cabeça. É como se ele tivesse dito, mate-me também. Raquel se queixou, dá-me filhos, senão eu morro. Ela tinha muitas bênçãos, se apenas tivesse olhos para vê-las, mas lhe faltava essa bênção do contentamento. Queremos não apenas que Deus supra nossas necessidades, mas que também satisfaça as nossas cobiças. Muitos estão descontentes pela falta de um pouco, enquanto outros desejam uma roupa melhor, uma joia mais preciosa, a moda mais atual. Nero, não contente com o seu império, ficou perturbado pelo fato de um músico ter mais habilidade para tocar do que ele. Quão tolos são os que se afundam em descontentamento pela falta daquelas coisas que, se tivessem, só os tornaria mais infelizes. Perceba, irmãos, o descontentamento é realmente uma verdadeira tragédia. O descontentamento é um verdadeiro pecado contra o Senhor. E esse descontentamento, ele vai se evidenciar, então, em murmuração. Vai ser encontrado em nossos lábios, em um momento ou em outro, a nossa própria insatisfação com Deus, a nossa própria insatisfação com aquilo que Ele tem nos dado para a nossa própria caminhada, mesmo que sejam as coisas que Ele nos dá, aflições, dificuldades, privações daquilo que nós tanto queremos. Nota aqui, irmãos, então, que Ele disse, trata-se de um pecado que é epidêmico. Praticamente ninguém, irmão, consegue fugir desse pecado. Todos nós murmuramos. Quem aqui, em sã consciência, seria capaz de abrir a boca e dizer, pastor,
eu nunca murmurei. Pastor, eu nunca murmuro. Pastor, eu nunca reclamo. Ah, meu irmão, então você está no estado perfeito de santificação. Se você não murmura, você já está numa condição em que nós só estaremos quando estivermos no estado eterno. A realidade, irmãos, do nosso coração é totalmente outra. E se você conhece o seu coração, você está plenamente consciente de quão pecaminoso você é e de quão mau é o seu coração e quão descontente é você, apesar de ter tudo aquilo que você precisa na sua própria caminhada. Você tem tudo que você precisa. Deus nos dá espiritualmente e materialmente tudo o que nós realmente necessitamos. E não nos dá uma razão sequer para, de alguma forma, murmurarmos contra Ele. Eles respondem, então, irmãos, àquela aflição de um modo pecaminoso. Qual é a forma, então, adequada a se responder à aflição que nos alcança sob a providência de Deus? É da forma que Moisés reagiu. Olha o que o texto nos diz, versículo 25. Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenança, e ali os provou. E disse, verso número 26, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Olha aqui, irmãos. Aqui, na atitude de Moisés, nós encontramos não somente a solução do problema, mas encontramos também na oração um meio eficaz para tratar o nosso descontentamento. Uma das formas de tratarmos, irmãos, o descontentamento no nosso coração e uma forma adequada a lidarmos com as aflições é elevando a nossa voz a Deus em oração. O mesmo puritano, irmãos, nos diz assim, ore muito. A última regra para o contentamento é ore muito. Suplique a Deus que Ele trabalhe em nossos corações, tornando-os contentes. Tiago 5, verso 13 nos diz, está alguém entre vós aflito? Ore. Assim, está alguém descontente? Ore. A oração é como o corte de uma veia que permite que o sangue ruim saia. Quando o coração está cheio de tristeza e de perturbação, a oração deixa sair o sangue ruim. A chave da oração, lubrificada por lágrimas, livra o coração de todos os seus descontentamentos. A oração é um santo remédio para afastar os problemas. A oração é o desabrochar da alma, o descarregar de todos os nossos cuidados no peito de Deus. E isso nos concede um doce contentamento. Quando há algum pesar em nosso espírito, abrimos o coração para um amigo e assim somos aliviados e tranquilizados. Não são nossas resoluções fortes, mas nossas súplicas intensas a Deus que aliviarão o nosso coração quanto às suas aflições. Pela oração, a força de Cristo entra na alma e onde quer que a força dele esteja, um homem é capaz de passar por qualquer situação. Paulo, em Filipenses 4, pôde estar contente em todas as circunstâncias, mas para que você não pense que ele foi capaz de fazer isso por si mesmo, ele declara que, embora pudesse ter necessidades ou abundância, ele podia todas as coisas por meio de Cristo que o fortalecia, como ensina Filipenses 4, verso 13. Então, a oração feita por Moisés é tanto um remédio e um meio para o contentamento, como uma forma também de sermos alcançados por Deus. Deus pode responder às nossas orações. E é isso que Moisés faz. Ele clamou a quem? Ele clamou a Javé. Ele clamou ao Senhor Deus, eterno, imutável, ao seu Senhor, que estava num relacionamento pactual com ele. E o que é que acontece?
e o Senhor lhe mostrou uma árvore. A resposta foi rápida. Foi imediata, impressionante. Nem sempre é assim, viu, irmãos? Nas nossas orações. As aflições vêm, o problema surge, vamos rogar ao Senhor e possa ser que o Senhor se demore como se demorou. Jesus Cristo para ir até Marta e Maria, na ocasião em que elas clamaram pelo seu irmão Lázaro. Muitas vezes o Senhor se demora. Não foi o caso aqui no que diz respeito ao próprio Moisés. O Senhor, então, Moisés, ele suplica e imediatamente, então, o Senhor, ele responde a ele e o Senhor mostrou a ele uma árvore ou um tronco de madeira. O Senhor o orientou, o Senhor o guiou até aquele tronco, em resposta ao seu clamor. E o que acontece? Moisés lançou nas águas, aquelas águas ali de Mara, amargas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e ordenanças, e ali os provou. Então perceba, irmãos, o que é que nós devemos fazer então quando a aflição e os problemas, as dificuldades, elas baterem à nossa porta? Nós precisamos voltar os nossos olhos a Deus e precisamos rogar a Ele. Moisés sabia, irmãos, que ele não conseguiria, com a força do seu próprio braço, com a sua própria sabedoria, mudar aquela situação. Ele sabia que ele era dependente. E ele sabia que era dependente de quem? Ele sabia que ele era dependente de Deus. Por essa razão ele ora. E a oração é exatamente isso. A oração é dependência. A oração revela que nós não dependemos de nós mesmos, mas dependemos do Senhor. E a oração é uma manifestação de confiança, não em nós, mas no Senhor Deus Todo-Poderoso, que pode nos dar o livramento, que pode mudar a situação mais improvável para uma situação confortável e boa, dando-nos então aquilo que nós realmente necessitamos, sustentando e dando-nos aquilo que nós realmente precisamos em ocasião urgente. Então, meu irmão, o Deus que atendeu a oração de Moisés é o mesmo Deus que escuta a minha e a tua oração quando por Ele suplicamos. Mas nós somos muito apressados a murmurar. Precisamos aprender, irmãos, primeiramente, a voltar os nossos olhos ao Senhor. Quando a aflição bater à sua porta, quando o mal chegar à sua porta, quando as privações chegarem à sua porta, quando o que você imagina que mais necessita bater à sua porta, quando a doença bater à sua porta, alcançando a você, ou seu esposo, ou esposa, ou seus filhos, quando os males te alcançarem nesta vida, quando o deserto chegar, eleve os seus olhos a Deus. Corra ao trono da graça de Deus. Suplique ao Senhor. E Ele, como estava pronto para ouvir a Moisés, está pronto para ouvir também a cada um de nós, que, tal como Moisés, somos filhos de Deus. E Ele vai estar, irmão, pronto para no tempo dele, não necessariamente imediatamente, mas no tempo dele, dar aquilo que nós precisamos. E pode transformar aquilo que é amargo na nossa vida em doce. Como ele fez exatamente com o próprio povo. Não é que aquela árvore, irmãos, ela tinha algum tipo de coisa impressionante ou extraordinária e inerente a ela. Aquela árvore foi um meio que Deus fez o seu milagre. Foi um ato extraordinário da parte de Deus. Transformar aquelas águas em doces para que pudesse, então, atender à necessidade de milhões de pessoas, além dos animais. Então perceba, irmãos, como o Senhor Deus, Ele pode responder às orações e pode realmente suprir a minha e a tua necessidade. Nós precisamos, então, irmãos, depender dEle. E se você depende dEle, não de você mesmo, você vai correr até Ele em todo o tempo. E não seria de modo algum diferente na ocasião em que os problemas ou o deserto chegar na sua própria vida. O Senhor, em resposta, tornou aquelas águas doces. Mas além disso, irmãos, o texto nos diz que o Senhor deu a eles estatutos e uma ordenança. E ali os provou. O Senhor vai provar a obediência do seu povo. O Senhor vai provar não somente onde está o coração, mas onde está a obediência do seu povo. E Ele vai fazer isso, irmãos, dando a este povo estatutos e ordenanças.
O texto nos diz, né? E disse, se ouvires atento a voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos. Então perceba que ele está falando aqui sobre lei. Ele está falando sobre ali a expressão da sua vontade. E a lei ainda nem foi entregue ao povo. Mas aqui há uma determinação do Senhor de que o povo então se sujeitasse à sua vontade até mesmo antes da entrega da sua lei. Havia então um desejo do Senhor que o povo se conformasse à sua palavra, à sua vontade, aos seus mandamentos, às suas ordens, aos seus decretos, ao que é chamado aqui de estatuto e ordenação. Então o que o Senhor Deus ele queria do seu povo neste momento era obediência. Ele queria que o seu povo se sujeitasse à sua própria vontade. E ali então naquele contexto de expressão da vontade de Deus, de que o povo obedecesse a ele, ele também estabelece ali uma relação pactual. Estabelece ali uma relação pactual. O texto nos diz que o seguinte: e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, aí ele diz, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então, nos pactos, irmãos, que Deus fazia, ou no pacto que Deus estabelece com o homem, há aquilo que é dever daquele que entra num pacto com ele, há os deveres que envolvem aquilo, e há também questões relacionadas a, uma vez quebrando o pacto, uma vez desobedecendo, terem consequências, que são colocadas aqui em bênçãos e maldições. Se o povo do Senhor não atentasse para a ordem de Deus, para os seus mandamentos, o que eles experimentariam? Experimentariam sobre eles as doenças que alcançaram os egípcios na praga dele sobre os egípcios. Mas se o povo atentasse, obedecesse ao Senhor, eles haveriam de encontrar bênção. Seriam então abençoados. E veja, irmãos, o Senhor aqui não está de modo algum apresentando a eles um meio para a salvação. A lei aqui, a vontade do Senhor, não é entregue para eles como meio para que pudessem encontrar vida eterna. Recordem-se, o Senhor já os libertou. O Senhor já os salvou. O Senhor entregou a lei para eles, para que eles pudessem viver pela lei como uma regra de obediência, como uma regra de vida, como um meio para a santificação e uma manifestação de obediência nesta vida. Peregrinação, desta nossa peregrinação, numa vida de obediência a Ele. Então é exatamente isto, irmãos, que o Senhor nos faz e fez com eles. Veja, o texto de Êxodo, capítulo 20, nos diz: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E então Ele entrega a lei. Faça isso, faça aquilo. Não faça isso, não faça aquilo. Do mesmo modo conosco, irmãos. O Senhor Deus, Ele nos libertou do cativeiro do pecado e nos entregou a lei, para que vivamos segundo ela, não tendo-a como um meio para que possamos encontrar a salvação. A lei de Deus, ela revela a nossa iniquidade, revela a santidade e grandeza do nosso Deus, revela a necessidade que nós temos de um Redentor. Olhamos para Cristo como o único Redentor, apegamos-nos a Ele como nosso Salvador, e uma vez tendo sido salvos por Ele, somos devolvidos à lei para vivermos segundo a lei, para que sejamos santos. Então Deus, Ele não somente nos santifica, fazendo bem conosco, por meio das aflições e problemas, como diz o próprio texto de Deuteronômio, capítulo 8, Ele te provou, Ele te humilhou, para no final te fazer bem. Continue lendo Deuteronômio capítulo 8, ele vai declarar exatamente isso. Mas a lei também é entregue para que nós possamos ser santos. O Senhor estava formando e aperfeiçoando o seu povo para que eles fossem semelhantes a Ele. Porque era um povo santo, um povo chamado para fazer as boas obras do Senhor em retidão. E é isso, portanto, irmãos, que o Senhor Deus, Ele requer do seu povo. Ele requer daquele povo naqueles dias e Ele requer de nós hoje. Que nós atentemos para os seus mandamentos.
para que observemos a sua lei, para que conformemos a nossa vida, tudo em nossa vida, à sua vontade. Não somente as questões externas com as quais nós nos envolvemos neste mundo, mas até mesmo, irmãos, as nossas disposições internas do coração, que devem estar conformadas a essa vontade expressa de Deus, que nós já temos em seus mandamentos explicitamente declarados a todos nós. Que nós devemos então observar com toda diligência e todo temor, para que possamos então ser por esse Deus abençoados e para que não experimentemos males neste mundo, irmãos. A quebra da lei de Deus traz males. Males não somente para a alma, mas males para o corpo. Mas quando nós atentamos para a lei do nosso Deus, nós nos beneficiamos tanto espiritualmente quanto fisicamente. E era isso que o Senhor Deus desejava para o seu povo. Que o seu povo atente para a voz dele. Você quer ouvir a voz de Deus? Disse um pregador. Leia a Bíblia. Você quer ouvir a voz de Deus de forma audível? Leia a Bíblia em voz alta. O Senhor fala conosco o tempo inteiro. E o Senhor, Ele fala conosco também, como através daqueles que são chamados por Ele para o ministério. Aqueles que proclamam a sua palavra com fidelidade. Que são chamados de Vox Dei, a voz de Deus. E quando o Senhor Deus, então, irmãos, fala conosco, por meio da palavra, por meio da proclamação do seu evangelho, cabe a nós ouvirmos atentamente a sua voz, não desprezando, não ignorando, mas sim com todo temor e uma pronta disposição no coração para viver segundo aquilo que o próprio Senhor fala através da sua própria palavra. O Senhor Deus quer guiar o seu povo, Ele quer abençoar o seu povo. E é isso que Ele entrega para eles. Atentemos para isso, irmãos. Sejamos bons ouvintes de sermões. Sejamos bons leitores da Escritura. Meditemos na palavra do Senhor e roguemos a Deus para que Ele faça com que essas palavras proclamadas, ouvidas, essas palavras lidas, possam encontrar guarida, não somente em nossa mente, mas possam encontrar morada em nosso coração e que isso possa se expressar em atos na nossa própria vida. De modo que a nossa religião nunca jamais seja uma religião somente de língua, mas de vida. De uma vida vivida em conformidade com a palavra do Senhor, com aquilo que Ele nos ensina. Isso é o que Deus requer de todos aqueles que estão no relacionamento pactual com Ele. De nós que fomos salvos e de vocês, crianças, que são filhos do pacto, filhos de crentes, que foram batizados. Todos vocês devem olhar para os mandamentos de Deus e devem temer a Deus, devem reverenciar a Deus, devem obedecer os seus mandamentos, devem admirar esses mandamentos que são maravilhosos e devem procurar viver segundo eles. Do contrário, se vocês não observarem os mandamentos do Senhor, sobre vocês virão males, problemas, tristeza, coisas ruins realmente para a sua alma e para o seu corpo. Atentem para os mandamentos de Deus como revelados na palavra do Senhor, olhem para eles. Escutem a voz dos seus pais que instruem vocês à luz da palavra, criando-os no temor e na demonstração do Senhor, para que vocês possam então encontrar no Senhor, do Senhor bênçãos. E então vocês serão abençoados por Deus se vocês caminharem assim, segundo os estatutos, segundo os mandamentos do Senhor, guardando-os no seu coração e vivendo segundo eles. O Senhor, então, irmãos, Ele vai falar isso para o povo, mas é interessante o que Ele diz ao final. Ele diz, pois eu sou o Senhor que te sara. Eu sou o Senhor que te sara. Então, veja só. O povo, ele fala sobre eles pegarem algum tipo de enfermidade, se desobedecerem ao Senhor, mas ele diz, olha, eu sou o Senhor que vai te sarar, eu sou o Senhor que te cura. Eu, Yahvé, sou eu quem faz isto. E é interessante, porque a palavra em hebraico aqui seria Yahvé,
Rofé, ou Yavé Rafá. Yavé Rafá. O Rafá aqui é interessante porque o meu nome vem desse verbo. Rafael significa o Deus que cura, ou Deus que sara. Então, Rafá é o verbo curar. E El, no final do meu nome, é o nome de Deus. Elohim contraído. Rafael, o Deus que sara ou Deus que cura. É um nome hebraico. Aqui ele vai dizer, Yavé Rafá. O Deus Yavé é o Senhor que sara. É Ele quem vai conceder a vocês benefícios. Essa é a ideia do Yavé Rafá, ou do Senhor que sara, é que Ele vai conceder benefícios, Ele vai conceder bênçãos que vão além de bênçãos materiais para o seu povo, mas que Ele vai conceder também para o seu povo cura, benefícios espirituais que são abundantemente necessários para o seu povo. E Ele diz, sou eu quem faz estas coisas. Sou eu quem dou a vocês tais coisas. Meu nome é Yavé Rafá. Então perceba, irmãos, que realmente aquilo que nós precisamos só pode ser encontrado neste que é o nosso Senhor. Naquele que pode realmente trazer para nós benefícios, bênçãos, que vão além de bênçãos materiais, que pode trazer para nós bênçãos e bênçãos espirituais que só podem ser verdadeiramente encontradas neste Senhor Yavé, que é o Senhor que sara, o Senhor que cura aqueles que são do seu povo. É assim que o Senhor Deus se apresenta para aquele povo naquela ocasião. E é assim que Ele se apresenta a nós também. Como o Senhor Deus que provê e o Senhor Deus que nos dá, física e espiritualmente, o que nós realmente necessitamos e que realmente nos cura das nossas maiores enfermidades, os nossos problemas. É Ele quem faz isso, não é outro. Essa realidade não pode ser encontrada em nenhum outro lugar, e somente no Senhor mesmo. Porque somente Ele, Yavé, é todo-poderoso. E somente Ele, que é todo-poderoso e que é também abundantemente misericordioso, é que pode, então, se voltar para nós que o obedecemos, para nós que andamos nos seus mandamentos, dando a nós a bênção de sermos objeto do seu favor, para sermos objeto do Senhor Deus que sara. Então isso é algo que é apontado de modo especial para aqueles que atentam para os seus mandamentos e procuram viver segundo os mandamentos do Senhor. É para estes que Yavé é revelado como Yavé que sara. Daí, irmãos, o nosso dever realmente de nos voltarmos para o Senhor e de procurarmos então viver ali segundo aquilo que o próprio Senhor Deus, Ele exige de cada um de nós. É assim que nós devemos viver. Para complementar o que eu acabei de dizer sobre Yavé que sara, um comentarista diz assim: existe uma grande bênção para aqueles que aprendem a confiar e obedecer. A ordem de Deus em Mara veio com uma promessa. Se seu povo obedecesse, ele não só o pouparia das pragas, mas também curaria as suas doenças. Aqui Deus revelou outro de seus nomes divinos. Os israelitas já o conheciam como o grande Eu Sou, o Deus eterno e autoexistente. Também veio a confiar nele como o Deus que ouve, o Deus que resgata e o Deus que provê. Agora Deus se revelou como Yavé Rofé, o Deus que cura. No Antigo Testamento, Rofé se refere a bem-estar e saúde, tanto físico quanto espiritual. Significa restaurar, curar, não só no sentido físico, mas também no sentido moral e espiritual. Em Mara, Deus demonstrou seu poder de cura, curando as águas amargas, mas ele o fez com a intenção de ensinar aos israelitas que eles deviam confiar nele
para todo tipo de cura. Parte da identidade de Deus se esconde em sua capacidade de curar. Ele é o Deus que perdoa todos os nossos pecados e cura todas as nossas doenças, como diz o Salmo 103, verso 3. Este é o Senhor Deus que nós servimos e Ele, portanto, é digno de toda a nossa confiança. Mas olha só, irmãos, o que acontece. O Senhor Deus, Ele vai dar mais do que águas doces para eles. O texto nos diz, no verso número 27, então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Que coisa, irmãos, interessante o que acontece aqui. Eles chegaram a Elim. E ali havia um ambiente, irmãos, de grande abundância. Havia ali 12 fontes de águas. Veja, aqueles que passaram 3 dias sem água, encontraram uma fonte de água, era amargo, o Senhor transformou em doce, e agora o Senhor apresenta para eles 12 fontes de águas. Mas além disso, 70 palmeiras também. E eles se acampam então ali num lugar de grande refrigério, não é? Desfrutando ali junto das águas. Que coisa impressionante. O Senhor deu algo além daquilo que eles imaginavam encontrar num deserto. Isso nos mostra como o nosso Deus realmente é um Deus que dá a nós, na nossa peregrinação, muito mais do que nós realmente necessitamos. Contudo, irmãos, é algo que aponta para uma realidade além também. Aponta para algo que vai além do que eles encontraram aqui. Esse povo, irmãos, chegaram a um lugar que mais parecia o paraíso. Eles chegaram a um lugar que mais parecia o Éden. Eles chegaram a um lugar que era realmente deleitoso. Eles chegaram a esse lugar onde nós encontramos os números dito aqui, 12 e 70. E o que isso simboliza, irmãos? Os estudiosos dizem que isso simboliza a plenitude e bênção do Senhor sobre o seu povo. Havia 12 fontes, uma para cada tribo de Israel, e 70 palmeiras, uma para cada um dos anciãos de Israel. Portanto, havia o suficiente para todos. Isso mostra que a provisão de Deus, ela é abundante. Nunca deficiente. Abundante. Nunca nos deixando com falta daquilo que nós realmente precisamos na ocasião em que nós caminhamos ou no lugar em que nós estamos. Então veja, irmãos, que Deus ele fez uma provisão abundante ali, assim como Ele faz também uma provisão abundante, não somente nas coisas materiais, mas Ele fez uma provisão abundante para nós no que diz respeito à nossa própria salvação, que vai além e é muito mais importante e muito mais especial do que qualquer tipo de provisão material que nós experimentamos nesta nossa caminhada aqui neste mundo. Nós olhamos, irmãos, para a Escritura. Nós percebemos que nós, quando estamos longe do Senhor, perdidos no pecado, estamos numa condição de pessoas que estão sedentas, morrendo de sede, precisando da coisa mais urgente e necessária que só pode ser encontrada em uma pessoa. É o Senhor Jesus Cristo. Por essa razão, então, o profeta Isaías, como boca de Cristo, diz em Isaías 55, todos vós os que tendes sede, vinde às águas. E vós, os que não tendes dinheiro, vinde e comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Mas ele chama a todos, ele diz, todos vós, os que tendes sede, vinde às águas. Quando nós chegamos no Novo Testamento e olhamos para o que diz o Evangelho de João, João, capítulo de número 4, a palavra do Senhor vai nos falar acerca de uma história que nós conhecemos. E então, a palavra do Senhor nos diz, aqui em João, capítulo 4, quando o Senhor está ali falando com a mulher samaritana, Ele vai nos dizer assim, a partir do verso 7,
Nisto veio uma mulher samaritana tirar água, disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhes disse a mulher samaritana, como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber. Tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca jamais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. Ele diz, a água que você beber, você voltará a ter sede, mas a água da vida, você nunca jamais voltará a ter sede. Era o que ela precisava de Cristo. A tal qual o povo do Senhor no passado precisava de Cristo, para satisfazer a sua maior necessidade, para satisfazer aquilo que eles imaginavam que haveriam de encontrar em qualquer outro lugar, só poderiam encontrar realmente em Cristo. Como nos diz ainda a palavra do Senhor. Ainda no Evangelho de João, capítulo 7, versos 37 a 38, a palavra do Senhor nos diz, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E a palavra do Senhor, irmãos, no último livro da Revelação, Apocalipse capítulo 22, a palavra do nosso Deus nos dirá, irmãos, assim. Vou ler e vou terminar a pregação com estas palavras, nos diz assim a palavra do Senhor, Apocalipse capítulo 22. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz na candeia, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas, e quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse, vê, não faças isso. Eu sou o conservo teu, dos teus irmãos, os profetas e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Disse-me ainda, não seres as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista ao direito da árvore, a árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo
para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Salvação que só pode ser encontrada em Cristo. Tal qual, irmãos, a árvore, a madeira que foi colocada na água, transformando aquela água em doce, foi a cruz de Cristo. Cristo foi colocado no madeiro, tornando-se maldição por nós, experimentando na cruz a amarga ira do Pai contra ele, para que nós pudéssemos experimentar a doçura que só pode ser encontrada em Cristo, para que pudéssemos desfrutar da doçura que nós desfrutaremos para todo sempre na glória celestial com Cristo. Tal qual as águas de Mara que foram tornadas em doce por causa da árvore que, sob a providência de Deus, foi lançada nas águas, nós, graças à cruz de Cristo, haveremos de desfrutar de delícias perpetuamente. Todos nós que depositamos a nossa fé nele e cremos nele como nosso Redentor e Salvador. A nossa sede é saciada e nosso maior prazer ali é encontrado. Todos nós que conhecemos a Cristo desfrutaremos disto. E você hoje que está aqui e não conhece a Cristo, o que você haverá de experimentar? Você pode talvez desfrutar dos maiores prazeres deste mundo, que podem aparentemente para você ser doces. E talvez até sejam. Mas no final se mostrarão completamente amargos. E o seu fim será trágico. Você sofrerá juízo eterno. Arrependa-se hoje dos seus pecados. Volte-se para o Senhor, creia nele. E terás a graça de se deleitar nele para todo sempre, desfrutando daquele que é o mais doce que todas as coisas neste mundo. É Cristo Jesus. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, louvado seja o teu nome pela tua palavra. Louvado seja o teu nome por Cristo, aquele em quem nós encontramos toda alegria e satisfação. Ó Deus, louvado seja o Senhor, porque nele o Senhor nos deu salvação. Somos teus. Fomos salvos por teu Filho e podemos agora viver para ele. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos santos. Santifica-nos, Senhor, continuamente. Aperfeiçoa nós, o teu povo. E, Senhor, também manifesta Cristo aos perdidos. Salva-os por tua graça, ó Deus. Que eles possam encontrar Cristo, a água da vida, e possam, ó Deus, viver para ele. Ó Deus, é o que nós te pedimos em nome do teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém.